Primeiramente, bom dia de novo. Bom dia! Bom dia! Aí sim, agora vai. Seguinte, gostaria aqui, inicialmente, de agradecer a oportunidade de estar aqui no Centro Social. Eu e o Flávio, nós somos muito lisonjeados e muito felizes por isso. E eu quero que a partir de agora, vocês coloquem muito amor nas minhas palavras. Porque talvez eu falarei algumas coisas e mostrarei algumas coisas que vai pegar diretamente na gente. Mas é só a título de conhecimento, a título de aferimento mesmo, de cumprimento de regras e para que a gente não repita isso, né? E para que a gente não sofra penalidades, responsabilidades em razão desses fatos. Então, a gente veio para um treinamento, só que nós gostamos muito da interação. Então nós estamos aqui para um bate-papo e a gente aprende mutuamente. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente. Então estamos aqui. Então se sintam à vontade, né, para fazer perguntas à medida que forem esclarecidas e solicitadas. E também eu quero agora que vocês respondam para a gente qual que é o bem mais precioso que vocês têm na vida. Família? Quem mais? Saúde? Quem mais? Intimidade é importante? A privacidade é importante? Conta bancária é importante? É bastante importante, né? Então eu vou passar um videozinho aqui para vocês, só para a gente começar a alinear a importância de tudo isso para a gente. Esse vídeo, mas ele traz bastante a consciência do que a gente faz todos os dias na internet. Nós damos munições para todo tipo de cracker e hacker invadir as nossas contas e ter acesso à nossa vida gratuitamente. É isso que nós fazemos todos os dias, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se divide, mais para frente nós vamos explicar isso, ela se divide em dois campos. Os dados que são cadastrais e os dados que são sensíveis. Os dados que eles são cadastrais, RG, CPF, e-mail, esses são o telefone, esses são os dados cadastrais. Até IP de computador é um dado cadastral. Acontece que os dados sensíveis são os que são pertinentes a política, saúde, dado genético, sindicato, religião, tudo que é tratado como sensível inerente à pessoa, ele é tratado de uma forma mais pesada pela legislação. E as crianças, no caso, se enquadram nos dados sensíveis. E esse é o nosso maior ícone de importância aqui hoje. É justamente delas e sobre elas que a gente vai falar. E aqui, como é que a gente cuida dos nossos dados? Nós tomamos a liberdade, algumas pessoas tiveram ciência, a gente faz um vasculho dentre as redes sociais de todos os colaboradores. Nós encontramos algumas coisas, muitas coisas a gente leva para o extremo, muitas coisas a gente leva, mas assim, é só para que vocês entendam que tipo de dado que ele é inserido e como que pode ser usado contra a gente. Então, por esse motivo, a gente fez algumas buscas e para demonstrar como é que a gente cuida dessas redes sociais e o que a gente faz com isso, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui é um exemplo da creche. Nesse documento aqui ficou um pouco distorcido, mas nesses documentos nas mães daqui, são documentos de dados de crianças. Se a gente pegar essas publicações e ampliar, a gente consegue visualizar. E o que eu ganho com isso? A gente ganha divulgação. Isso aqui, para fins da legislação, já é um incidente de vazamento, para fins de legislação. Aqui, por exemplo, o que acontece aqui? Quando a gente participa desses joguinhos do Facebook, quando a gente coloca lá, eu me pareço com o animal não sei quanto, como eu ficaria grávida, XYZ, a gente transporta todos os dados inerentes do nosso Facebook, tudo que está sobre a gente transporta para cá. Então, só para a gente ter cuidado com isso, inclusive os dados genéticos. Nesse caso aqui, publicando a foto da vacina. Nesse papelzinho aí tem todos os dados relativos às informações SUS, que com um simples clique, inclusive teve um incidente de vazamento no IANSP e lá nos dados referentes ao Sistema Único de Saúde, todos os seus dados eles são expostos. E ainda, os seus dados genéticos. Então, que são os dados sensíveis. Então, muito cuidado com o que a gente publica na internet, porque a gente está dando munição. Aqui, nesse caso, a pessoa aqui, ela publicou uma entrega, né, que ela está fazendo para uma pessoa, só que aqui nesse caso aqui tem endereço, nome completo, aqui tem até a nota fiscal. E de modo macro, a gente consegue ter acesso a todas as informações para onde é que está indo isso. Endereço da pessoa, tudo que a gente quiser. Tá aqui. Aqui, a Carla. Quando a gente coloca o check-in, quando a gente coloca esse check-in, a gente está pedindo para a utilização de redes nesses lugares, né? Então, eu quero entrar na rede de Wi-Fi do La Fruta Açaí. Então, eu pego, faço check-in. O que eu faço com isso? Primeiro, eu entro numa rede que talvez não é segura, importando para dentro do celular alguns tipos de vírus. Por exemplo, existem dois tipos de vírus, chama malware e baware. Só para vocês entenderem um pouquinho da tecnicidade. Malware e baware, ele transmuta o código bancário e código de boleto. Então, vamos supor, eu tenho no meu computador instalado um malware e um baware. Então eu abro um boleto lá. Imediatamente, por conta desse vírus, transmuta o código bancário e no momento do pagamento, eu pago o mesmo valor, tá tudo ok. Só que isso vai para a conta de um estelionatário. E aí, meu Deus do céu, eu vou entrar contra o banco. Isso é possível. Mas se entrar contra o banco e ficar provado dentro do IP que aquele vírus deu entrada do seu computador, do seu celular, você perdeu qualquer direito de indenização. Então toma cuidado referente
exatamente isso. Nós tivemos um caso de uma empresa que a gente atua, que um cliente pagou um boleto de quase R$500 mil, só que pagou transmutado por conta de uma malware. Só que como é que a gente conseguiu reverter isso? Porque a gente conseguiu comprovar que o vírus não saiu da empresa, que o vírus estava instalado na máquina daquele cliente. Então, muito cuidado. Vou dar um exemplo prático aqui pra gente. A gente emite boletos para pagamento de doações, enfim, a gente emite milhões de boletos. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente insere dentro da nossa rede, hora ou outra pode cair um vírus desse, transmutar o código, e aí se ficar provado que é aqui do centro social, que lute, bem sendo muito sincera. Então tem que tomar bastante cuidado frente a isso, bastante cuidado com essas questões de vírus, o que entra, onde é que entra, a gente vai falar mais pra frente. Então daí o cuidado das redes. Fora que, quando a gente dá o check-in, tem um programinha bem simples de inteligência artificial, bem banal, que consegue fazer o caminho inverso, de onde você saiu. Então, da sua casa, de repente você fez o check-in em um banco, né? Porque às vezes, pra mim não interessa, mas pra muitas pessoas pode interessar esse tipo de informação. Então, quanto menos munição a gente der, melhor. Nesse caso aqui em cima desse bebezinho, ali em cima tem todas as informações dessa criança, inclusive peso, todo tipo de informação dessa criança. Isso é dado sensível. Isso mas é muito bonitinho publicar, bacana, mas corta ali, tira os dados, toma um pouquinho de cuidado com isso. Nesse caso aqui, ó, e foi impresso um convite super legal, beleza, só que aqui tem o nome completo e o CPF. Só com isso aqui já abre uma conta no banco digital, só com isso aqui. Então tomar bastante cuidado. Nesse caso aqui, nesse ultrassom, tem todos os dados das crianças e da mãe aqui. Mesma coisa. Estamos dando munição de dados sensíveis. Mas não posso publicar mais nada? Pode. Corta aqui, ó, que não vai identificar. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Nesse caso aqui, o que tem de mais nessa imagem aqui? É uma criança de biquíni. Aí que mora o problema. Os pedófilos, cybercriminosos, eles se utilizam das figuras das crianças de biquíni, de roupa íntima. Porque o que eles fazem com isso? Com um simples programa, eles conseguem tirar essa parte de cima e a parte de baixo da criança e coloca na rede de pedofilia. Simples assim. Então, quando às vezes eu vejo na internet algumas publicações de nenenzinho com florzinhas assim, tá tomando banho, chega a me dar pânico, porque eu sei o que acontece com isso, todos os dias. Aqui em Rio Preto ontem foi preso um pedófilo, ontem. Então tomar bastante cuidado com o que a gente publica. Nesse caso aqui, a placa do carro. Com a placa do carro você consegue fazer buscas de várias coisas e nem precisa de muito. Então tomar bastante cuidado com o que a gente publica. Eu sei que é uma foto muito sexy ali, mas... Justamente. Então tomar cuidado com esse tipo de publicação. Nesse caso aqui, ó, na minha opinião, dentre todos que apareceram, é um dos mais graves. Por quê? A pessoa tá aqui no centro social, tirou foto da tela do computador, que inclusive tem dados, tirou foto dela aqui com todos os dados, todas essas setas aqui tem dados. Vocês não conseguem ver, mas aqui conseguem ver tudo, é só abrir. Esse é um caso típico de selfie, de sextou, de segundou, e quem nunca fez? Que joga a primeira pedra, né? Mas, nesse caso aqui em específico, tá transportando todos os dados, e mais uma vez, para fim de Lei Geral de Proteção de Dados, aqui é um incidente. Nesse caso aqui tem todos os dados dessa pessoa aqui, todos. Absolutamente todos os dados. Também incidente de vazamento. Aí depois pergunta, nossa, eu nem sei por que não para de me ligar esse número 011. Deus que me livre, como é que eu faço pra bloquear? Mas é porque a gente tá dando munição pra que isso aconteça. Nossa, vem uns negócios no e-mail que eu nem sei de onde é que vem. Pelos motivos aqui, ó. Aqui na publicação da Márcia, eu falei que tinha você, hein, Márcia? Aqui, ó, atrás dela tem vários comunicados com vários tipos de dados, com vários tipos de situações. Isso é muito comum, é muito comum. A gente leva, mais uma vez, lembrando, pro extremo. Pra gente entender que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado com as publicações. Não é não fazer, é como fazer. A Isa tá aqui, o Douglas tá aqui, tá todo mundo que sabe disso. Não é não fazer, é só como fazer. Pra gente minimizar a quantidade de risco que nós temos, principalmente pelos tipos de dados que nós tratamos. Aqui, ó, por exemplo, nesse post aqui, inclusive, mas é um alvará de soltura que é público. Negativo. Primeira coisa que aqui tem dados políticos são dados sensíveis, primeira coisa de tudo. E aqui tem dados, nome, RG, CPF. Você gostaria de ter os seus dados compartilhados de forma pública e forma livre? Não. Principalmente quando a gente veicula publicidades políticas pro centro social, que é um dado sensível, a gente pode trazer problemas. Vou dar um exemplo que eu ouvi aqui. A Giane, que me autorizou a utilizar o exemplo dela. Ela disse que na época da política, ela veio com uma camiseta do Brasil,
Foi isso? Uma camiseta verde e amarela escrito Bolsonaro. A partir do momento que a gente faz apologia política, seja qual for ela, para A, para B ou para Z, a gente veicula o centro social. Nós temos que ser neutros, porque no fim do ano, frente à campanha do Natal, nós ouvimos coisas pertinentes a doações em relação à política. Então a gente tem que tomar cuidado com que como a gente se comporta. Além de ser um dado sensível, nós estamos expondo a instituição. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Outra coisa, nesse caso aqui, ó, o que tem de mais nessa imagem aqui da empresa dando o McDonald's? O que a empresa vai fazer com isso aqui? A empresa, inclusive, aqui, ó, DNA da Cash Fest, contribuir com a sociedade, fazermos através disso inúmeras ações sociais. O que tem de problema aqui? O problema não é a doação. O Manuel tá aqui, não me deixa mentir. No dia seguinte disso daqui, tinha uma mãe aqui falando que não queria o filho dela veiculado com uma imagem de publicidade de uma empresa. E eu estava presente aqui nesse dia. A partir do momento que a gente monetiza uma publicação, porque isso aqui para a empresa poxa, que legal, a empresa doa, a empresa faz caridade, faz atividade social, que legal, vincula. Então, a partir desse momento, é uma empresa social, vamos vender mais através disso. E a partir do momento que você vincula a imagem de uma criança, que como o Manuel falou, aqui nós temos termos de utilização de imagem. Só que utilização de imagem não é o suficiente para a Lei Geral de Proteção de Dados. Utilização de imagens é uma coisa. Dá um exemplo. Médico plástico tira uma foto sua para fazer a cirurgia, te dá um termo de utilização de imagem. Ah, posso utilizar a sua imagem para isso ou para aquilo outro? Posso. Qual é a finalidade? Não é te publicar, é deixar no consultório dele. Ah, e a Maria Augusta foi lá no médico. Ó, Maria Augusta, eu tive um caso similar ao seu, que é essa pessoa aqui, ó. É para essa a utilização de imagem, essa a finalidade. Para que a utilização com os dados da Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a partir do momento que você veicula uma imagem a uma venda de alguma coisa, você está monetizando. Quando você faz uma sobrancelha, os cílios e coloca antes e depois, para que está servindo aquilo? Para você vender mais. Quando você veicula o cabelo, para que está fazendo aquilo? Para você vender mais. Roupa, mesma coisa. Então, trazendo agora aqui para o nosso exemplo, quando a gente utiliza disso para colocar uma imagem de uma criança junto com a Cash Fest, aqui no caso esse exemplo em questão, tem vários outros, mas só trouxe esse, porque a gente está monetizando. Então, estamos chamando mais doadores, estamos chamando mais patrocinadores, estamos monetizando. Então, se um pai vier até aqui e fizer uma reclamação, ele tem razão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui publicações de dados também. Aqui tem um monte de dados nessa publicação aqui da Maria Augusta. Aqui do Danilo, no caso. Aqui é a assinatura de um contrato. Aqui tem todos os dados da pessoa. Aqui, na publicação da Isa, tem a publicação do computador, que tem dados. Aqui em cima da mesa tem vários documentos com dados. Mais uma do Centro Social. E lembrando, não é que não pode. Não pode mais. Não é que não pode. O incidente de vazamento, ele não é só digital. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pensa que é só da internet, que é só de um post, a gente só pensa isso. Mas se nós tivéssemos aqui um documento, um contrato aqui, alguém tirasse foto e colocasse num grupo de WhatsApp, isso já ensejaria um incidente de vazamento. Vou trazer um exemplo para vocês. A Prefeitura de Barueri, ela está sofrendo um processo, por quê? Porque alguém, um colaborador de um posto de saúde, de um postinho de saúde, tinha determinada pessoa lá que fez um exame de HIV, testou positivo para HIV. O cara tirou a fotinha daquele exame positivo e colocou na rede de WhatsApp. Colocou. Então, além da exposição, da responsabilidade, transportou dado genético. E com isso vem a responsabilização do órgão. A gente vai explicar como é que funciona o canal de responsabilização. Mas a partir do momento que a gente tem a informação e a gente devolve essa informação, e a gente já sabe disso, nós estamos responsáveis por aquilo que a gente publica, ok? Aqui também, bem parecidos casos, com bastante documentos em cima da mesa. Então, assim, se a gente puder, não tirar mais foto, não é fazer mais publicidade, é fazer, mas com algum cuidado. Então, de preferência, que não faça com os documentos virados expostos, que faça virado para baixo, porque o que mais importa na legislação, para o titular do dado, nós somos o titular do dado, cada um de nós. Nós temos o CPF, nós somos o titular. Então, o que tem que ficar claro para cada um de nós? Para mãe, para pai, para qualquer que seja, qualquer pessoa que passe por aqui, o caminho desse dado. Então, por que ele entrou? Por que ele vai ficar? Durante quanto tempo ele vai ficar? Se ele vai sair? Quando ele vai sair? E como ele vai sair? Isso tem que ser registrado. Esse é um documento chamado inventário de dados. Então, esse documento, ele é outro requisito obrigatório que a gente tem que ter. Então, não é não ter, não fazer, mas é fazer da forma certa, do modo correto. Compreendido? Aqui é outro exemplo. Aqui no crachá da Grazi, ele tem um QR Code que transporta todas as informações dela. Todas. Para quem quiser ver. E aí, com um simples nome, data de nascimento, CPF, você abre
abre conta digital, você faz um financiamento. Bem simples assim. E agora mais simples ainda com os novos bancos. Só preencher esse cadastro aqui que você dá seguimento. E você preenche. Dali a pouquinho, vou te mandar um link lá no WhatsApp. Poxa, é verdade mesmo. Você clica. A partir daquele momento você perdeu acesso. Teu Instagram, teu Facebook, suas contas bancárias, Pix. Esse é o caminho. Por esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Eu fui numa palestra de inteligência artificial na sexta-feira. O palestrante, ele explicava todos os subterfúgios da inteligência artificial. Então, vários tipos de programas que a gente pode se utilizar para benefícios. Então, ele dizia a seguinte frase: você, empresário, você tem preguiça de ler e-mails com currículos? Não, não faça isso. Faça download desse currículo. Suba na plataforma X que ele vai ler para você. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes no currículo nós temos muitos dados sensíveis. Nós temos muitas vezes, é que hoje não se utiliza mais, mas antigamente utilizava muito religião. Então, assim, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, muito pontualmente. Isso é incrível. Só que ela está 25 anos à frente do nosso tempo, de acordo com pesquisa da Cisco. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente insere. Porque isso aqui, essa realidade, parece ser muito distante da gente. Mas daqui a pouco está acontecendo com a gente. Quem nunca teve, igual o Flávio falou, a foto utilizada no WhatsApp? Tem um outro caso aí de cliente nossa que utilizaram a foto da filha para publicidade de roupas. Então é muito cuidado. E fora a pedofilia, né? Fora a pedofilia. A gente lida com crianças todos os dias. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, como nós já falamos um pouco, só para ilustrar, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela regulamenta o sistema de dados pessoais, físicos e digitais. Nem só digitais. Então, muito cuidado com a documentação que nós transitamos, muito cuidado com o que publicamos, porque para fins de legislação já é considerado um incidente. E qual caso se aplica? Aqui pra gente, os dados ocorridos no Brasil. Para fins de entendimento, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem da GDPR, né, que é da União Europeia. Ela se oriunda, ela nasceu lá atrás. O pessoal da Autoridade Nacional se baseia muito no que a regulamentação europeia traz. Vou trazer um exemplo para vocês do que vai acontecer em breve. É muito famoso agora os blogueiros, né? Todo mundo é blogueiro e enfim. E vincula o seu nome, né, com o nome de determinada marca. Então, por exemplo, Bruna, eu vou te contratar para falar sobre um remédio de emagrecer. Se aquele remédio de emagrecer, a legislação francesa, tá? Se aquele remédio de emagrecer trouxer prejuízos para aqueles que se utilizarem, eu, Bruna, vou responder junto com a empresa pela divulgação. Porque eu falei que o negócio era bom. Então, isso já é um projeto de lei que está tramitando, mesmo porque o Brasil se utiliza e regulamenta com tudo que está na base da União Europeia, assim como tantos outros casos. Só para vocês entenderem a dimensão da proteção de dados, lá na União Europeia, nos Estados Unidos, em qualquer outro país que não seja aqui no Brasil, para você abrir a empresa, você já tem que demonstrar o processo de adequação. E você já tem toda a política de segurança, toda a estratégia de segurança de dados para que você possa caminhar. Diferente do que a gente faz no Brasil. Nós não temos a cultura da prevenção. E isso pode trazer alguns problemas para a gente. E aqui é a linha do tempo, para vocês entenderem de onde é que veio e para onde é que foi a legislação. A lei, ela foi promulgada em 2018. Em 2020, ela entrou em vigor, depois do período de vacácio. Aí em 21, começaram-se as sanções administrativas. 22, ela entrou nos direitos fundamentais da Constituição Federal através de emenda constitucional. E o que significa isso? Significa que se a gente tiver incidente de vazamento, se a gente infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos infringindo a Constituição Federal. Porque, na minha opinião, a LGPD veio trazer o óbvio. Porque lá em 88, quando a Constituição saiu, ela já prevê, no seu artigo 5º, o direito à intimidade. Já prevê. Lá em 88, ela já falava sobre. Então, se a Lei Geral de Proteção de Dados é para proteger nossos dados, a LGPD veio para falar o óbvio. Para falar de novo que tinha que proteger os dados. E aí precisou do mais óbvio ainda, que era reinserir a Lei Geral de Proteção de Dados através de proteção, né, com emenda constitucional. Então, teve que falar 3 vezes uma coisa óbvia. Então, na minha opinião, é isso, é falar o óbvio, mas só que é o óbvio que precisa ser dito várias e várias vezes. E a dosimetria das penas, a aplicação das penas, e para vocês entenderem o quanto custa isso. O consentimento, ele não é suficiente, porque algumas vezes, nem só de consentimento a gente vai conseguir resolver uma situação. É por isso que a gente precisa entender e mapear e colocar nesse inventário de dados toda a circunstância que acontece com as crianças. Porque assim, se um pai ou uma mãe revogar um termo de consentimento de utilização de imagens, porque eu sei que aqui nós temos crianças que têm tutela judiciária que não pode aparecer, nós temos vários casos específicos de crianças aqui. Então, esse é o detalhe. Esse é o detalhe específico. É o melhor interesse da criança. A gente utiliza da Lei Geral de Proteção de Dados, só que muito mais que a LGPD, a gente utiliza o ECA como escopo.
né? Essa é a delicadeza que nós temos que ter quando a gente trata de direitos das crianças. Por isso a sensibilidade dos dados. Aqui tem as sanções administrativas, só para vocês entenderem o terreno que a gente pisa quando a gente fala de LGPD. Na minha opinião, isso daqui não é o mais importante. O mais importante para mim é a credibilidade. Como o Flávio mencionou em algumas vezes, quando a gente tem um incidente de vazamento, qual que é o processinho básico da autoridade nacional? Quando nós temos um incidente de vazamento e nós somos fiscalizados por isso, no dia seguinte dessa notificação, nós estamos no Diário Oficial da União. Então, imagina que bacana, o Centro Social Estoril no Diário Oficial da União por ausência de regulamentação, transparência, cuidado e proteção de dados de crianças e adolescentes. O que vocês acham que acontece? Ela já pode fechar. Simples assim. Esse para mim é o mais importante. Mas a legislação trata de medidas administrativas, que são simples advertências, a publicização da infração, a multa simples de 2% do faturamento podendo chegar a 50 milhões de reais, uma multa diária limitada a 50 milhões de reais, bloqueio de dados e eliminação. E o que importa é isso? Nós sofremos uma fiscalização e tivemos um incidente, um bloqueio de dados, como é que a gente trabalha aqui? A gente não trabalha. Nós trabalhamos com dados o tempo todo. Então, simplesmente a gente não trabalha. Se eliminar os nossos dados, a depender do incidente de vazamento, porque aqui nós tratamos dados de crianças e adolescentes, a gente para de trabalhar. Então, é só para vocês entenderem a importância da legislação. Aqui é os processos, se vocês tiverem curiosidade de verificar, a Autoridade Nacional divulga mensalmente, quinzenalmente, os processos de fiscalização. Aqui a multa, a primeira multa que foi numa microempresa de telemarketing. E aqui sobre os dados das crianças e dos adolescentes. É como eu já mencionei para vocês, tem um processo regulamentar, que está sendo regulamentado pela Autoridade Nacional específico para crianças e para adolescentes. Então eles têm um enunciado específico para o tratamento de crianças e adolescentes. Então não é simplesmente vou fazer uma foto de qualquer jeito, vem cá com o patrocinador que vamos tirar uma foto. Não é bem assim, porque nós temos um tratamento específico para crianças. Então nós temos hipóteses legais que são à frente ainda da Lei Geral de Proteção de Dados em como fazer isso com as crianças e com os adolescentes. E é por isso que nós estamos aqui. Nós entendemos a vulnerabilidade, nós entendemos onde é que a gente está pisando e nós entendemos de todos os problemas. Então nós estamos aqui para ajudar vocês a dimensionar e reorganizar isso. Então é muito mais um processo cultural do que qualquer outra coisa. Então o que a gente mais precisa? De vocês aqui. Porque a cada processo que nós formos mapear, a cada processo que nós formos entrar, nós vamos precisar de vocês. Então eu vou precisar da colaboração da coordenação para o mapeamento, vou precisar da galera da secretaria para o mapeamento, vou precisar das professoras porque entendem das rotinas dessas crianças. Então eu vou precisar de todos vocês. Nós estamos aqui num elemento colaborativo. Essa é a finalidade de organização processual, de gestão, para que a gente consiga trabalhar melhor e mais seguros, né? Tanto para o centro social quanto para as crianças. A finalidade é essa, certo? Aqui nós temos depois a gente vai disponibilizar para vocês, o pessoal da Autoridade Nacional, eles fizeram uma cartilinha, Turma da Mônica, para entender como é que alguns casos podem acontecer. Algumas historinhas, alguns storytelling, como é que acontece no dia a dia. E isso provavelmente vai se identificar diretamente com o trabalho de vocês. Depois a gente disponibiliza, tá, Manuel? E aqui é um resumo de base legal, criança e adolescente, que o tratamento dos menores de 16 é realizado com consentimento específico. Então, como eu disse para vocês, de utilização de termo de imagem, daí não funciona. Já foi o tempo que isso funcionava. Hoje não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Porque nós temos só menores de 16 aqui, né? Pouquíssimo, né? Que é maior, né? E quando for entre 12 e 16, incompleto, tem o consentimento específico em destaque pelo responsável dessa criança, desse adolescente. Quando for de 16 a 18, recomenda-se a aplicação de alguns incidentes da LGPD, de tratamento específico. Então, só para vocês entenderem da peculiaridade dos dados que nós temos aqui. Aí quando a gente fala em assumir o risco, que aquele é um pouco do que nós já falamos, tá todo mundo disposto a assumir esse risco com os dados? Porque a partir do momento que a gente assume o risco, a gente coloca o centro social em cash. Vocês estão disponíveis a assumir esse risco? Eu não estou disponível a assumir esse risco, principalmente pelos dados que nós temos aqui. Então, mais uma vez, eu vou precisar muito de vocês no mapeamento e em todo o processo de adequação, que não é simples, que é demorado, que é moroso, que é trabalhoso para todos nós, combinado? E nunca foi tão pertinente o que ele fala. Se você deixa uma chave debaixo do tapete e permite que os ladrões encontrem e entrem na sua casa, por que é que você vai deixar uma ferramenta digital à disposição de um hacker para ele invadir sua conta, invadir sua vida, invadir o seu banco, seu dinheiro, seu PIX? Tenho certeza que ninguém quer isso. Então, desde já, eu gostaria, em nome meu e do Flávio, agradecer a atenção de vocês, a disponibilidade, porque eu sei que o movimento não foi pequeno para que todos pudéssemos estar aqui. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer e um grande beijo para todo mundo. Manuel.